Hello everyone! Boa noite a todos! Tudo bem, gente? Estamos aqui iniciando mais uma live para você que está na live gravada. Ótima noite para você, obrigado pelo carinho, por chegar aqui, por nos acompanhar. É engraçado que muita gente participa aqui em tempo real, mas muita gente dando depoimentos, dando testemunhos, comentando no direct também a respeito de estar assistindo e acompanhando as lives no final dela. Ou seja, às vezes não bate com o horário da pessoa, a pessoa está trabalhando, tá no culto, está fazendo alguma outra coisa, e aí acaba assistindo depois, né? Que bom. Porque é assim que tem que ser mesmo, sabe, gente? Eu tô aqui... Hoje mesmo a gente passou um dia completo numa imersão profunda a respeito de inteligência financeira. Nós trabalhamos aí constantemente com inteligência financeira e inteligência emocional para que você possa ter resultados diferentes em sua vida. A gente sabe que para ter resultado diferente... Rick, vê um pano aí, por favor. Que para a gente ter um resultado diferente na nossa vida, nós precisamos de ter um comportamento diferente também, tá? Tô aqui só dar uma limpadinha, porque eu sempre gosto de fazer as nossas lives com o computador aqui para a gente fazer as anotações da gente e também acompanhado sempre de um bom cafezinho, né? Fazendo aqui um cafezinho sempre, ó, com a canequinha da nossa marca, viu, gente? Ó, ouvir e obedecer e semear e prosperar. Da nossa marca aqui, ó, SPND, tá vendo? Seu problema não é dinheiro. Minha véia acaba de chegar aqui, minha esposa linda também. Hoje nós teremos a participação de uma mulher ao qual nós admiramos demais. Tivemos a oportunidade de conhecê-la, de ministrar junto com ela, e é uma mulher que a gente admira demais, aprecia pela sua vida, pela sua seriedade, seu compromisso com a palavra de Deus e com o resultado que a palavra de Deus proporciona aos seus seguidores. Ou seja, as pessoas que colocam essa palavra em ação, em evidência em sua vida, eles desfrutam de um retorno, de um resultado diferente de tudo que você possa ter. Tudo que você possa ter. Nós já fizemos alguns cursos, já fizemos alguns estudos seculares, digamos assim, e nada se compara ao resultado que a palavra de Deus proporciona aos seus. Entendeu? Aqui, nosso querido pastor Técio. Alô, pastor Técio! Verbo da Vida Santo Amaro. Tivemos uma participação muito boa, tipo uma escola dominical, num culto online que fizemos aí através do Instagram, Verbo Santo Amaro Recife. Satisfação de tê-lo aqui, querido. A Laís Leila também. Judivan Dantas, o pastorzão Judivan, esposo da nossa querida Rossana, já está por aqui também. Renan da Silva Santos também está por aqui. Pedro Araújo. Meu querido Jeter também, marcando presença. Salatiel Nascimento, locutor Adolfo Fernandes, o Everton Paz Alex, Verbo da Vida SF. Verbo da Vida SF é o que, gente? Ó, escreve aqui, tá? Verbo da Vida SF. SF é o que, meu Deus? Sabe, amor? São Francisco. Eu não sei. Mas vai explicar, com certeza. A Roma Rossana já chegou por aqui. Vamos juntos. Vou aqui colocá-la para a gente falar online, falarmos ao vivo. Deixa eu já aceitar aqui, já para lá. Em casa, a gente vai fazer aqui uma pequena introdução para darmos aqui prosseguimento e iniciarmos a nossa live. Alô, Rossana! Olá, olá! Rapaz, eu tenho que pegar um quadro desse para colocar aqui, ó, atrás também, ó. Oh, A mulher já começa com um quadro desse feio aí. é isso aí. Essa palavra tem que estar presente em nossa vida como um escudo, né? Eu acho que quando a E gente olha como? pra gente, a primeira palavra que tem que vir deve ser fé. Isso é um fato. E é algo que É a isso gente aí. tem buscado também para nossa vida e passar para a vida das pessoas. E você que lida com a renovação de mente,
Uhum. é um carro-chefe que você trabalha muito. E essa renovação de mente, eu acho que é a base para que tudo possa acontecer na vida das pessoas. Eu estava Uhum. falando aqui Uhum. há pouco sobre um curso, né, que nós estamos fazendo e a gente passou hoje o dia todo numa imersão sobre inteligência financeira. Pegou de Uau! 9 da manhã até 8 da noite, direto, sem parar, Online? online. Aonde? No YouTube? Não, a gente fez numa plataforma particular. É um curso que a gente contratou de Coach for Money. É um coach financeiro. Então, Nossa! é. Como é que você não me diz uma coisa dessa? Ah, Não mas acredito. vai ter oportunidade. Eu te passo todos os dados, com certeza. Uau! O Coach for Money, que assim, muitas pessoas ainda não entendem direito o que é um coach, né? Um coach é a tradução da palavra inglesa que traz para treinador. Então, é uma pessoa que ela se prepara para treinar você em determinada área da sua vida. E esse treinamento ele tem uma Uhum. preparação, como todo treinador precisa de uma preparação. E aí, falando de inteligência financeira, eu quero fazer essa introdução para colocar você aqui para voar nesse assunto que você domina tão bem. Uma das coisas que a gente estava vendo, e assim, a maioria das pessoas sabem, outras não, é que não adianta a pessoa ter dinheiro sem saber utilizar. Da mesma forma Isso. que muita gente deseja ter um jatinho, mas não sabe pilotar, por isso contrata um piloto. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, com aquilo que a gente está buscando, com aquilo que a gente está querendo adquirir nesse momento, se a gente não tem preparação para Uhum. administrar tudo aquilo. E a renovação da mente, eu acho que ela entra justamente nessa vertente. Porque o que acontece? A senhora é a mestra aqui, tá? Qualquer coisa, dá um tapa e corrija o Moriá aqui. Que... Nós nos convertemos e ao nos converter, a gente recebe uma nova identidade, um novo DNA colocado dentro da gente. Então, o nosso espírito já não é mais aquele mesmo. Nosso espírito é renovado com todo o DNA divino. Esse DNA divino, ele vem com uma carga de poder, prosperidade, resiliência, reestruturação, transformação e por aí vai. Uhum. Mas nós somos um espírito, possuímos uma mente, uma alma e habitamos num corpo. Logo, se o nosso corpo não sofrer também uma transformação, ele vai ficar correndo atrás da alma, do espírito, que vai estar lá na frente. O espírito está renovado e o corpo vai estar lá atrás, porque ele não vai ter suporte para acompanhar a transformação que aconteceu no espírito. Eu acredito que a partir daí que Provérbios 2 e 4, que fala para a gente buscar sabedoria, como quem busca tesouros escondidos, dessa forma, nós teremos acesso ao conhecimento e ao discernimento de Deus, é que nós podemos acompanhar a transformação que acontece no nosso espírito. Tô falando besteira ou tá tranquilo? Tô só aprendendo, Não, viu? imagina. Então, a Bíblia diz, né, que o conhecimento ele é adquirido, né? Tem um versículo lá em Provérbios que ele diz: você acha a sabedoria e adquire o conhecimento. Isso. Então, o conhecimento ele precisa ser adquirido depois do novo nascimento, né? Para que a gente possa tirar a bagagem velha e colocar a bagagem nova que Deus tem para nós hoje, né? É, e aí, a gente adquire conhecimento como adquire tudo na vida. Por isso que eu fiquei interessada aí, né? Do jeito que você adquire uma televisão, sei lá, um sapato. Ah, eu vou adquirir isso para mim, vou adquirir. E a gente precisa entender que nós entramos num estilo de vida pela fé, mas que fé é um estilo de vida inteligente. Então, nós precisamos ter inteligência para adquirir o que a gente precisa no momento, né, Alex? A gente vai falar hoje um pouco de inteligência emocional e tem muita gente que, por conta dessa carga emocional, está adquirindo muita coisa sem futuro, né? Então, o conhecimento é adquirido. E depois que a gente adquire o conhecimento, aí a gente vai registrar esse conhecimento, né? Eu estava conversando com o Wagner de quarta-feira numa live, quarta-feira da semana passada, e eu falando exatamente isso, que tem cartórios que tem uma frase assim, não sei se você já foi num cartório que você viu, se quem não registra não é dono. Faz sentido, né? 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 Se você tem um filho e não registra, você não é dono, não Exato. é pai, não é mãe, né? Exato. Se você tem um imóvel e não registra, então assim, a palavra de Deus é assim também. Se a gente não registra, não somos donos de nada. Mas a partir do momento que a gente registra, né?
E Deus deu a mente para ser uma bênção na nossa vida e não um problema. Na verdade, nós temos essa arma poderosa nas nossas mãos, que é a nossa mente, que depois do novo nascimento se faz muito necessário, porque quantas pessoas, né, Alex, nós conhecemos aqui na Terra que já são salvos, mas não usufruem de nada. E não é por falta de dinheiro, porque a pior miséria é a da mente. Pobreza não está no bolso. Isso. Pobreza está na mente e na boca, né? Assim. E Perfeitamente. tantas pessoas que conseguem renovar a mente com a palavra, eu sou um exemplo vivo disso. Né? Hoje eu tenho coisas que o dinheiro jamais conseguiria me dar. Porque eu já renovei a mente o suficiente, né, para ir lá e pegar o que é meu. Não era isso que Deus fazia com o povo? Eis que te dou, vou te introduzir numa terra que manda leite e mel. Agora vá lá e pegue. Ou seja, você tem que renovar a sua mente para entender que o que eu dou está dado. Agora vá lá e pegue. Né? Não, ele não disse vá lá e compre. Porque muitas vezes o problema das pessoas é isso, é querer comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. Para aparentar o que não é. E usar quando nem sabe-se quando. Eu vi isso no seu livro hoje. Deixa eu falar aqui uma coisa, gente. Olha, seu problema não é dinheiro. Aê, gostei. Esse livro é bom. Seu problema é mentalidade. Verdade. Olha, a gente só está fazendo aqui uma introdução. Muitas pessoas estão entrando aqui na live ainda e eu preciso fazer as honras, né, gente? A irmã Rossana Lira é uma querida amiga e uma mestra de renovação da mente. Por sinal, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais à frente, mas ela tem um curso sobre renovação de mente. Eu quero que nessa introdução aqui a gente pode falar um pouco mais à frente, Rossana, mas que você dê uma introdução do que o seu curso trata diretamente às pessoas. O que as pessoas vão aprender com o curso Renovação da Mente? Exatamente, Alex. É para elas entenderem, né, que existem coisas que já estão estabelecidas na Bíblia para nós e que se você não tiver conhecimento e não renovar a sua mente por conta de crenças limitantes, né? Eu não sei como você foi criado, mas eu fui criada de uma forma, né, que as pessoas que me ensinaram deram tudo que tinha, que podia e que sabia, mas nada de carga bíblica, né? Nada dessa vida que Deus propõe para nós a respeito de uma vida abundante, uma vida bem-sucedida. Né? E eu não tive esse conhecimento. O meu conhecimento é assim: se tem, graças a Deus; se não tem, né, minha filha, dê graças a Deus, porque tudo é do jeito que Deus quer. Então, eu fui criada nesse ambiente e isso limita muito a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar e de crer. Por quê? Porque se tudo é do jeito que Deus quer, o que eu posso fazer para ir contra a vontade de Deus? Você entende? Isso limita demais. E aí, quando você vai para a palavra e você vê, né, a vontade perfeita de Deus para a sua vida, e que você perdeu muito tempo aprendendo errado, e aí eu comecei a ensinar essas coisas, e às vezes eu estava numa sala de aula e as pessoas diziam: poxa vida, Rossana, tanta gente precisa ouvir isso para ser liberto. Né? Porque tem coisas que é uma libertação mesmo na nossa vida, né? E aí eu dizia: mas como alcançar mais pessoas? E aí foi quando, né, com a ajuda do meu marido, ele disse: minha filha, online nós conseguiremos alcançar mais pessoas. Porque aquela pessoa que não pode estar na sala de aula, todo mundo hoje em dia tem um celular na mão, que pode acessar uma aula na hora que for mais conveniente para ele, assistir na hora que quiser, quantas vezes quiser, né? Porque às vezes você se depara com um conhecimento e você não absorve aquele conhecimento da primeira vez que você escuta. Eu não sei se você é assim, mas já teve ministrações que eu já ouvi várias vezes, e cada vez que eu escuto, eu extraio cada vez mais pérolas dali. Né? Então, eu disse: isso é bom. E a gente começou a gravar este curso, são 12 módulos, 12 aulas, né? Onde as pessoas são incentivadas a não só ouvir, mas praticar o que estão ouvindo, entende? Nossa. Renovar a mente, a forma de pensar. Tem uma coisa que você falou a respeito de fixação, né, de conhecimento. Você tem 3 etapas de adquirir conhecimento. A primeira é a exposição ao conhecimento. Por exemplo, muitas pessoas estão tendo aqui hoje uma exposição a uma oportunidade de adquirir certo conhecimento na área de inteligência emocional para prosperar. E esse primeiro contato, ele vai proporcionar a aquisição do conhecimento. Aí você estuda, viu aqui tudo que a Rossana falou,
e vai meditar no que ela falou, ou seja, através das anotações, frases de efeito, referências bíblicas, experiências vividas. Então eu vou anotar aqui e vou ver, não, se funcionou para a irmã Rossana, ela é filha de Deus, eu também sou, e não há acepção de pessoas diante de Deus, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e eu tenho certeza que vai dar certo na minha vida. Então, você faz as anotações e medita naquela reflexão que foi passada, naquela exposição que você teve. E aí, quando você compartilha com outra pessoa, vem a fixação. Porque quando você compartilha, de certo modo, você está dando uma aula daquilo que já está dentro de você. Ou seja, 3 fases. Conhecimento adquirido, meditação para poder entender o assunto e compartilhamento para fixar. É assim que quando um assunto fixa na mente... Eu vou dar um exemplo aqui que muita gente vai pegar de cara. Se você perguntar à pessoa que assistiu um capítulo, pessoa que gosta de assistir novela, um capítulo, você chegar assim e falar, rapaz, o que aconteceu ontem? A pessoa dá o capítulo geral para você. Mas por quê? Porque ela está num ciclo vicioso de todos os dias se expor àquela informação, ela pensa no que vai acontecer à noite, portanto ela pensa no que aconteceu ontem e fofoca, faz a resenha da novela. Então, isso faz o quê? Com que ela medite e ela possa entender. Passam-se 10 anos e se você perguntar como é que foi o final daquela novela, a pessoa, fulaninho matou Beltrano e não sei quem, roubou não sei o quê. Ou seja, fixou na mente. Não é diferente com a palavra de Deus. A gente vem conversando muito. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente ouve, absorve e aquilo ali transforma a nossa vida. Mas, se nós pararmos para nos expor àquilo que não é fé, também vai fixar e vai ter efeito sobre nossa vida. Sem dúvida, é exatamente isso, né? E assim, você dando esse exemplo, eu lembrando de um exemplo que eu ouvi um dia, né? E até dei nas minhas aulas. Uma coisa é você tomar um conhecimento, por trás daquela parede tem uma piscina. Você nunca viu a piscina, você só tomou conhecimento, não é assim? Aí um belo dia você decide arrodear a parede e ver a piscina. Aí agora você não só tem o conhecimento, você conseguiu ver. E outra coisa é você entrar nessa piscina e tomar um banho. Já é um terceiro nível de conhecimento. Você não só sabe como viu, mas você desfrutou. E eu percebo exatamente isso, que muitas vezes as pessoas, elas ficam só com a primeira parte da palavra de Deus. A informação chega. Mas às vezes as pessoas ficam pensando, mas será que isso é para mim? Isso é para todo filho de Deus? Deus não tem uns poucos escolhidos, não, né? E não é só para alguns. Mas e isso e aquilo? E continua com questionamento, sabe o que a Bíblia diz, mas não consegue se ver naquilo, muito menos desfrutando daquilo. Isso. Né? Sem dúvida. E a gente precisa demais se ver como Deus vê. Se já está escrito na palavra, é porque aquilo ali, quando Deus decidiu registrar na Bíblia algo, é porque Ele já fez. E só te comunica na palavra que tá feito. Aí você toma conhecimento daquilo, né? E aí, a partir daquele momento, porque, como você disse no início, o nosso espírito recriado foi uma parte completamente de Deus, né? Foi algo que Deus pensou, Deus fez, mas a nossa mente e o nosso corpo é uma responsabilidade toda nossa, Alex. Rapaz, né? é incrível, Rosana, o que você está falando. O exemplo que você citou da piscina aí, eu achei ele muito forte, porque tem uma linha de raciocínio que nós seguimos sobre crenças, né? Eu acredito que com a renovação da mente, ela é uma quebra de muitas crenças. Você vem cheio de crenças do mundo, as coisas do mundo funcionam de uma forma, e você gera um impacto direto em você, porque você chega na igreja e a turma muda tudo. No mundo, você tem que reter para poder ter mais. Você chega no reino, a turma fala, dá, e você vai crescer. Aí já vem logo de cara um nocaute na mente da pessoa. E aí, isso que você está falando, das pessoas não experimentarem o melhor de Deus, eu acho que entrando nessa onda da piscina, é o seguinte, eu sei que atrás daquele muro tem uma piscina, conhecimento, tá? Uma outra coisa, eu vi a piscina. Então, eu vendo, eu posso, além de saber que ela existe, eu posso meditar nela. Nossa, aquela piscina é linda, é maravilhosa. Exato. Aquela piscina deve ser fantástica, a temperatura dela deve estar sensacional. E aí, vem o fato. Se você não der um mergulho, eu não estou falando de uma piscina que você conheça, uma piscina que você, digamos que você nunca tomou banho na piscina.
E aí vem uma pessoa e fala, você sabia que se você tomar banho nessa piscina, você sai todo pegajoso? Aí você começa a imaginar as coisas. E outra pessoa fala, se você mergulhar nessa piscina, você vai sair todo refrescante. Você começa a imaginar, a experiência só vai acontecer quando você mergulhar nessa piscina. Yes. Ou seja, você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus tem o melhor para você. Você entra numa igreja, você ali, o seu DNA é trocado e você começa a contemplar as coisas que Deus faz na vida de outras pessoas. Mas você precisa provar. E para provar, meu irmão, você tem que mergulhar em Deus, não é isso, Rosana? Eu estava vendo algo bem interessante sobre a mente, eu gosto demais disso. É que você sabe que o teu cérebro, ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Perfeito. Rapaz, eu achei isso fantástico, né? A sua cabeça, a sua mente, né? Ela não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Perfeito. Ela é o que você convence ela. Exato. Que coisa maravilhosa, né? Só confirmando o que lá em Provérbios diz, né? Assim como o homem se vê, assim ele é. Ou seja, eu só me vejo daquilo que eu já me convenci. Não é assim, Alex? Sem dúvida. Você não consegue se ver se você ainda não se convenceu disso. Exato. Como é que você vai se ver um cara bem-sucedido se você nunca se viu assim? Exato. Não vai. Então, assim, aí nessa situação que nós estamos vivendo, né? Aí você tá aqui. Tem uma notícia querendo te convencer de uma crise que nós estamos entrando sem precedentes e assim, um caos. E eu quero te dizer de antemão que todo caos é uma afronta a Deus. Quem conhece Bíblia sabe que caos é afronta a Deus, né? Porque Deus não criou a terra que você está vivendo para ser um caos. Aí começa a confrontar o que Deus é e o que Deus fez para ser. Mas aí eu tenho uma situação real, porque a gente não vai negar os fatos, mas, queridos, eu tenho uma situação onde eu posso imaginar, né? Deus virando a chave na minha vida exatamente num tempo como esse. Porque Deus não precisa de um tempo favorável para fazer nada para me beneficiar. Você concorda com isso? Demais. Então, o que Deus precisa é que nós somos recompensados todo o tempo pelos nossos pensamentos. Sim. Quando a Bíblia diz assim como o homem se vê, assim ele é, isso quer dizer que eu sou recompensada todo o tempo pelos meus pensamentos. E eu penso o tempo inteiro, sim ou não? Sim. Agora, não posso, muitas vezes, impedir que algum pensamento chegue, mas eu posso dominá-lo. Porque a Bíblia diz que a gente pode dominar, não pode? Sim. Trazer cativo o nosso pensamento. Então, eu acredito, sabe, que se a gente aprendesse a meditar na palavra e renovar a mente, como a Bíblia quer que a gente faça, os nossos resultados seriam diferentes e a gente não vivia tão, como é que eu posso dizer, porque tem pessoas que estão querendo viver uma prosperidade às custas dele mesmo. Não sei se você me entende. Né? Confia no seu próprio braço, nas suas próprias conquistas. Exatamente. E quer adquirir coisas, né? Sem estar no momento propício, sem ter o valor propício, sem inteligência nenhuma, sem nem pensar. Exato. Porque, Alex, tem coisa que é uma questão de bom senso. Sim. Não é verdade? É. E tem gente que, mas é porque a Bíblia já diz assim, então, e vai, mete a mão pelos pés, coloca os carros diante dos bois, e termina, ao invés de viver a verdadeira prosperidade que Deus tem para ele, termina querendo pagar, né, com a força do braço aquilo que é um estilo de vida espiritual, para quem verdadeiramente está praticando a palavra, né? E é por isso que eu bato tanto nessa tecla, por isso que Paulo diz, né? Irmãos, eu rogo a vocês, irmãos, pessoas nasceram de novo. Ele não estava dizendo, ei, gente aí de qualquer... Não, ele disse, irmãos, eu rogo que vocês se transformem pela renovação da sua mente. Então, a transformação na minha vida vai vir através essa palavra renovação. Ação, Renovada. nova, refazer de novo. Sim. Que é aquilo que você falou na estante, né? É não só o conhecimento, mas está sempre voltando para uma nova ação, na forma de pensar e na forma de agir. Na forma técnica, isso é chamado de plasticidade neural.
Né? Exatamente, é isso A aí. É plasticidade isso aí. neural é a capacidade que você tem de mudar comportamentos, de mudar hábitos. Isso, E essa mudança isso. de hábito, ela é possível. No espírito, ela Uhum, acontece espontaneamente quando você se converte. Então, a isso. renovação que tem que acontecer no seu espírito, ela não fica gradual, não é gradativa, é espontânea. Você confessou a Uhum. Cristo, assim como o ladrão, Instantaneamente. instantaneamente. O ladrão que Uhum, confessou a Cristo diante da cruz ali, ele ganhou o que a salvação permite, ou seja, morar no alto, o perdão dos pecados e uhum, tudo mais, ele ganhou imediatamente. Então, assim, isso. a renovação espiritual ela é imediata, mas, de fato, a material, a natural, no seu corpo, ela é gradativa. E aí entra um ponto, Rosana, que eu acho super pertinente. Existem muitas pessoas dentro da igreja que ficam baseando o seu nível de prosperidade na vida de outras pessoas. Ou seja, fulaninho já tem isso, já tem aquilo, não sei o quê, e eu não recebi ainda. O que está acontecendo? E aí, Rosana, para essas pessoas que ficam baseando, medindo ali a sua prosperidade, igual a galera que estava lá em Salmo 73, prosperando e É, Asaf pegando ar lá, como diria o bom nordestino. ô Alex, a prosperidade não é um conceito absoluto, é um conceito relativo e eu nunca posso medir a minha prosperidade pela tua. Por quê? Porque imagine se você já está ano-luz à minha frente no quesito, né, meditação da palavra, confissão da palavra. Você já andou, né, mais do que eu no conhecimento bíblico e tudo. E você já está no nível, aí eu chego hoje e quero estar no mesmo nível que você. Aí eu pergunto, eu não posso medir a minha prosperidade pela tua? Jamais. Eu tenho que medir a minha prosperidade através da minha própria vida, né? Como era que eu estava quando eu conheci essa palavra? E aonde é que eu estou hoje? Porque a Bíblia diz assim: eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua mente. Ou seja, eu jamais vou prosperar aqui na terra e ter uma saúde, uma vida, né, que Deus tem para mim, antes, além do que já está na minha mente. Ele diz: a minha prosperidade é proporcional. Aquilo que eu deixei a palavra de Deus fazer na minha mente é aquilo que vai se exteriorizar diante de mim, é o que já foi feito por dentro, né? E aí ele diz assim: mente está muito ligada a emoções, né? Assim, né? Tudo que diz a intelecto, tudo está na mente. Aí como é que eu vou medir a minha prosperidade? Como era que eu estava quando eu cheguei nessa palavra? Eu já consigo hoje, né, ter um controle emocional maior do que eu tinha ontem. Hoje eu já tenho mais controle, mais domínio próprio. Então eu já prosperei, né? Uhum. E como é que eu posso medir? Como é que eu posso medir minha prosperidade, Rosana? Eu estou prosperando, meça por você mesmo. Como foi que você conheceu essa palavra? Onde você estava no quesito emoções, desequilíbrio, domínio próprio, né, compulsão e impulso. Tudo que a Alex fala nesse livro é maravilhoso, você precisa adquirir. Que ele mostra que o nosso problema não é dinheiro, Sim. né? E aí, avalia as tuas emoções. Porque se a minha prosperidade está diretamente ligada às minhas emoções, né? Então não quer dizer só dinheiro no bolso. De que adianta eu ter tanto dinheiro no bolso, mas eu não tenho um domínio próprio para utilizá-lo? Não é Olha, verdade? rapaz, ó, um exemplo em cima disso que a senhora está Ah, falando aí foi que hoje, na aula que eu falei que a gente teve, né, mostrou uma matéria de um rapaz, até se vocês quiserem procurar depois, vocês colocam no YouTube, reportagem do garimpeiro que ficou milionário. Eu acho que deve colocar algo assim, deve aparecer. Foi um garimpeiro sim. que ele novo, acho que com 19, 20 anos, ele conseguiu garimpar uma quantidade de ouro que lhe deu simplesmente 122 milhões de reais. Uau. 122 milhões de reais. Em 3 anos, esse homem não tinha um real desses 122 milhões de reais. E o pior de tudo, quando perguntou a ele como que ele gastou, aí você já deve imaginar. Mulheres, ele se hospedou. Para você ter ideia, uma coisa que aconteceu. Isso aqui é importantíssimo, porque é o que acontece com as pessoas que desejam ter dinheiro. E aí a gente fala, seu problema não é dinheiro, é a preparação que você não tem para tê-lo ainda. E essa Uhum, uhum. pessoa, o garimpeiro, ele tinha um sonho
E você imagina, garimpeiro, trabalhava na roça, ali no garimpo, aqui, enfim, uma vida fechadinha na cidade que ele morava. E ele tinha um sonho de conhecer o Rio de Janeiro. E ele foi comprar, só que ele foi do jeito que ele ia para a roça, para o garimpo ali. E aí a mulher, todo mundo discriminou ele, né, ele mal vestido. E ele perguntou assim, eu não estou perguntando se tem passagem para ir para o Rio de Janeiro. Eu quero saber se vocês têm algum avião para ir para o Rio de Janeiro. E esse homem sozinho fretou um Boeing para o Rio de Janeiro. Gastou o equivalente a 380 mil reais só para ir ao Rio de Janeiro. Chegando lá, ele passou um mês e meio no Copacabana Palace. E aí você deve ter ideia de como a fortuna dele foi embora. Começou a gastar. E o pior de tudo, Rosana, o pior de tudo, no final da matéria foi perguntado: o que você faria se você tivesse hoje esses 122 milhões de reais? E ele falou: gastaria tudinho de novo. Ou seja, não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Nada, nada. E aí é um desperdício, né? É aquilo, né? É o que o pai faz. Às vezes nós temos filhos pequenos, não é que ele não mereça ter um carro, mas nunca um pai vai dar a chave de um carro a um menino de 10 anos. Pois é. Porque o prejuízo pode até acabar com a vida dele. Não é porque ele não mereça como filho, ele só não tem maturidade para ter. E muitas riquezas na nossa vida não é que Deus está retendo, né? É porque a gente muitas vezes não está mostrando maturidade para ter, né? Para poder desfrutar de tudo que aquilo que já é nosso. Não é nem que vai ser, já é, né? Mas nós temos maturidade, né? Porque a gente precisa entender o propósito. Porque, querido, olha, dinheiro na mão de quem não sabe o propósito só serve para fazer bezerro de ouro, né? Mas o propósito do dinheiro, do ouro chegando nas suas mãos, não é para você construir um bezerro de ouro, para você estar ali idolatrando. Mas não é verdade. É para a gente estar promovendo o reino de Deus, né? Para estar assistenciando. E tem tanta assistência que a gente pode alcançar com o dinheiro, gente dominar, sujeitar, né? Vai além da marca de um sapato bom, disso, que isso é muito bom e é lícito e é para você. Mas vai muito além disso. Tem um propósito pelo qual Deus quer fazer chegar. E eu digo para você, querido, que se você diz, mas, Rosana, não tá, eu tenho crido, mas não está chegando. A minha pergunta é, você é de confiança? Né? Porque, amado, o dinheiro tem que chegar na mão de quem é de confiança. Imagine, por exemplo, vamos dizer que alguém vem me visitar aqui em Maceió e diz assim, agora mesmo eu vou estar com o Moriá e eu tenho um bom dinheiro para mandar para o Moriá. Se você não me inspirar confiança, eu não mando esse dinheiro por você nunca. Por quê? Porque você pode extraviar no meio do caminho, nunca chegar ao propósito, ao destino. Né? E eu quero te dizer, querido, provisão está aqui na terra, é para nós, mas é para nas nossas mãos chegar ao destino certo. Porque se você não for de confiança, Deus não vai fazer com que você perca a sua vida, seu casamento, sua saúde, porque você não sabe administrar o que Ele tem para você. É por isso a importância de se renovar a mente e crescer, né? Sair das fraldas para poder desfrutar realmente o que Deus tem para nós. Rapaz, tudo surge de um pensamento. Você tem um contato ali com a palavra de Deus e você pensa, você medita nela. A ciência, tá, Rosana? Aqui fugindo um pouco da fé, mas assim, só contextualizando. Sim. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos na gente. E aí a gente fala a respeito de tudo que está acontecendo nesse momento de pandemia. Para uns, a pandemia está funcionando como um curso intensivo, uma imersão para a preparação. Tem pessoas que estão sabendo aproveitar, estudando as fraquezas do seu negócio, fazendo uma análise de SWOT, né? Analisando as fraquezas do seu negócio. Eu tenho certeza que todo mundo está no comércio hoje, no mercado, que não está no online, não está no digital, vai ter que voltar de qualquer jeito no digital. Ou seja, aconteceu isso com muitas igrejas. Tinha muita igreja que não estava no online ainda, não estava transmitindo, estavam aguardando um momento melhor, mais oportuno e, devido às circunstâncias, precisaram entrar no online. O que aconteceu? A pandemia trouxe, de certo modo, crescimento para a igreja. E tem trazido crescimento para muitas pessoas. Mas, só para a gente não fugir do que eu estava falando, pessoas que não estão entendendo o efeito da pandemia estão fazendo o quê? Estão tendo um pensamento. Estou pensando na pandemia, isolamento social, confinamento constantemente. Eu vou pegar essa doença, eu vou matar minha família vai morrer, eu vou perder meu trabalho. Esse pensamento, esse pensamento, ele gera um sentimento. Qual o sentimento? Pânico, medo,
insegurança, Isso. não é isso? Instabilidade emocional, parará, parará. Esse sentimento gerado do pensamento, ele vai gerar uma crença. E é justamente a quebra da crença que é o que você falou. O nosso Deus, ele não precisa de uma situação favorável para te abençoar. Não. Então, para você Isso. clamar, para você tocar naquilo que você quer alcançar, você não precisa que o sol esteja aparecendo. Pode ser num dia de chuva. Não é verdade? Então, essas crenças limitantes, ela tem bloqueado a mente de muitas pessoas. E a gente está falando aqui sobre renovação. Para quem está chegando agora, eu estou com Rossana Lira. Ela é mestre em renovação da mente. Por sinal, possui um curso Renovação da Mente. Você pode entrar no Instagram dela, @RossannaLira. E na bio, você vai estar vendo lá o link, tá? O pastor Judivan até colocou aqui. Eu peço que ele coloque de novo o comentário, que eu já fixo aqui. Eu fixei aqui o comentário da minha esposa, ela está falando aqui do WhatsApp para adquirir o nosso livro, mas o pastor Judivan coloca de novo que eu fixo aqui. Então, a irmã Rossana, ela tem um curso de renovação da mente. E renovação da mente, ela trata justamente isso. Ela te prepara para prosperar. É como se ela estivesse fazendo a limpeza e colocando o combustível no avião, entendeu? Aí depois ela dá o ok e o avião decola. Não adianta decolar se não tiver com as asinhas, a manutenção bem feita, não tiver com combustível. E é isso que acontece no curso da irmã Rossana. E aí, irmã, para a gente dar aqui um sacode no povo, porque a gente já deu umas pancadinhas de leve aqui, mas acho que tem mais coisa para acontecer. A senhora acha que amizades influenciam no desenvolvimento de crenças limitantes ou no desbloqueio de crenças limitantes? Uau, e como? Meu Deus do céu, as associações que nós temos, né, diz muito de quem nós somos e aonde nós vamos chegar. Não tenha dúvida, né? Você se associar com pessoas que naturais demais, né? Que não valoriza o que você valoriza, que não valoriza o que Deus valoriza. Rapaz, onde é que você vai chegar? Existem ditados populares que as nossas mães diziam quando a gente era pequeno, né? Que quem se junta com porco? quem se junta, farelos comem, termina comendo. Isso aí é algo, gente, quanta sabedoria, né? E eu acredito assim, né? Se você quer, a Bíblia diz como um ferro afia outro ferro, assim um homem a outro homem. Então, se você quiser ser afiado em alguma coisa que você está tendo dificuldade, então você tem que se associar com alguém que é afiado naquele assunto, né? Se você quer prosperar, então se associa com pessoas que realmente já têm uma caminhada nessa área, né? Que já pode te indicar, que já gastou tempo meditando nessas verdades, que já provou, e outra coisa, olha o resultado da vida, Isso. Não é só o falar. Eu tenho muito cuidado até quando eu vou ler um livro. Eu fico pensando, mas quem é essa pessoa, né? Ele tem resultados na vida dele para me oferecer, né, esse livro para que a gente não ande perdendo tempo. Isso. Entende? Porque não adianta eu ensinar uma coisa para você que eu não vivi, que eu não provei, né? E aí procura saber o resultado da vida e se associa. E quando a gente se associa com alguém, a gente está se associando com o espírito que está na vida dele. Isso é muito sério. Então, se associe. Se você tem problema de finanças, não se associa com alguém avarento. É tão sério, gente, a avareza, sabe? Porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Presta atenção. Mas o que a Bíblia fala do idólatra? Você vai lá para Salmos, você vê, diz que o idólatra, né? Ele tem perna, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Ou seja, é um boneco. Então, a idolatria, ela deixa a pessoa assim, morta, né? Sem visão, sem perspectiva, né? Que não sai do canto. E eu pergunto, querido, sabe, um idólatra, às vezes ele se expõe a uma ministração tão poderosa que as pessoas têm a sensibilidade de pegar aquela palavra, absorver daquela palavra, e o idólatra, para ele, sabe, ele está ali inerte. Nada aconteceu, passivo. Porque o idólatra é assim, ele tem olho, mas não vê. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com determinados tipos de associações. E se você, né, quer andar curado, se associa com quem crê em cura. Se você quer andar próspero, se associa com quem é afiado nessa situação. Lê bons livros, não escuta qualquer um. Palavras formatam você. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem coisas que a gente escuta que nos coloca mesmo formatados. Né? E a gente precisa, querido, demarcar, ter que colocar uma linha na nossa vida de decolagem.
né? Se você vai para um aeroporto, você percebe que o avião ele fica taxiando, mas chega numa determinada linha que está marcada lá no chão, na pista, que ali, quando ele chega ali, ele tem que decolar. Então, eu acredito que nós precisamos fazer uma determinada linha na nossa vida de dizer, rapaz, chegou a hora de decolar. Esse é o tempo de decolar, mas eu preciso demarcar uma linha, né, na minha vida de associações mesmo, de pessoas. A Bíblia não manda você se associar com todo mundo. Manda você amar, mas para eu amar você, eu não preciso estar associada com você. Eu, da minha casa, te amo, porque a maior forma que eu tenho de te amar é orar por você, para os olhos do seu entendimento se abertos. Então, eu tenho muito cuidado com associações, sabe, Alex? Eu não converso com qualquer pessoa, não escuto qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eu tenho que me preservar. Eu tenho que preservar aquilo que a palavra já construiu até hoje na minha mente. Você entende? Uhum. É aquilo que Paulo ele quando se levantou uma circunstância, né, lá na igreja em Tessalonicenses, ele manda Timóteo ter com o povo, e ele diz assim, eu estou mandando Timóteo ir em benefício da vossa fé, para que o tentador não torne a nossa labuta em vão. Ou seja, Paulo disse, eu já trabalhei demais, tentando renovar a mente de vocês, ministrando palavras para vocês renovar a mente, para agora se levantar uma circunstância e o diabo roubar tudo que a gente fez. Então eu estou mandando Timóteo para que você possa se associar com ele, porque ele tem o mesmo espírito que eu. E você se associando com ele, eu vou preservar o trabalho que eu fiz até agora. Então tenha cuidado para associações não roubar aquilo que a palavra de Deus já fez até hoje na sua mente, na sua vida. Você fica Amém? andando com pessoas e eu costumo falar algo, né? As pessoas que estão ali, tem gente que está no nível, vamos trazer aqui para finanças, tem gente que está no nível financeiro e que fica comparando, digamos que está na classe média, e ela fica comparando, fazendo ajustes de quem está no nível inferior, ao invés de estar olhando o que quem está no nível superior faz para estar no nível que está. Então, assim, a atenção ela não tem que estar voltada apenas com quem você anda, mas com quem você está copiando. Quem está sendo a sua referência. Ainda ontem, aqui inclusive na live, está o nosso amigo Anderson Alves, a gente fez uma live ontem, foi muito bacana, a gente falou sobre o desprezo que muitas pessoas têm pelos pequenos começos, é um dos capítulos do nosso livro. E a gente fala, as pessoas muitas vezes já querem começar grande. Eu quero abrir uma loja de roupas. Aí só imagina a loja de roupas com um lustre bacana, com não sei o quê, e não sabe que para começar, ela só tem que ter uma calça ou vender mais caro do que comprou. Ela começou o negócio dela. Mas o glamour, muitas vezes, ele está à frente do que é o essencial. Então, existem muitas pessoas que estão deixando de prosperar porque estão em busca da glamourização do negócio. Ou seja, eu comecei a ministrar agora, eu quero ter logo o assédio que todo ministro, como a Rosana, tem. Eu não estou preocupado de fazer o beabá, de aprender, de passar, de viver. Porque, como você falou, a gente aprende pela instrução que a pessoa tem, o especialista no assunto. A gente hoje está falando com você, que é uma especialista em renovação da mente, mas além de especialista, é experiente no assunto. E além de experiente no assunto, ainda ama o que faz, ou seja, passa com amor. Isso. Não está passando por dinheiro, está passando porque tem um propósito de vida, ou seja, é a junção da especialização em conhecimento, da experiência de vida e do propósito de vida. Não é verdade? Então, essa seleção de quem a gente ouve, de quem a gente busca para ser uma referência e nos conduzir a uma vida emocional, uma vida espiritual bem-sucedida, ou seja, próspera, está muito atrelado a quem a gente determina que vai ser o nosso mentor, ou seja, da onde a gente ouve as coisas, não é isso, Rosana? Com certeza, você falando aí, né, que às vezes as pessoas já querem entrar no nível que você está, né? É por isso que é perigoso você estar comparando sua prosperidade com a dos outros. Compare com você mesmo e, sabe, entenda, se alguém chegou onde eu quero chegar, procura saber o que ela fez. O Alex está falando aí, né, que eu ministro muito hoje, mas eu não sei se você já sabe, mas eu já ministrei até em batizado de boneca. Teria 5 minutinhos para contar essa história pra gente? Assim, né? Porque nunca, sabe, Moriá, eu nunca perdi uma oportunidade que Deus abriu para mim, para liberar a palavra. E eu assumi esse compromisso com o Senhor, sabe?
Eu disse, pai, eu nunca vou perder uma oportunidade. Eu não quero saber se é uma pessoa, se é 10, se é 30, sei lá, eu quero realmente passar essa palavra com convicção. Porque se você conseguir afetar uma pessoa, você afeta a casa, você afeta o bairro, você afeta uma cidade, né? E às vezes tem gente que já quer assim, né? Eu comecei mesmo, eu tenho um chamado, e assim, o chamado que Deus tem para mim é para coisas grandes. Todo chamado que Deus tem é para coisas grandes, Isso. não se engane. Mas a gente nunca vai começar, né? Já a gente vai galgando para criar uma estrutura para ter realmente o que Deus tem para nós lá na frente, né? Eu comecei ensinando no departamento infantil da igreja, descobri um chamado de ensino, ensinando para as crianças. Aí tem gente que diz, mas eu não tenho muito jeito com criança. Mas eu quero te dizer que quem se faz entender a uma criança, ensina a qualquer um. Aí tem gente que não quer nem passar por essa etapa, porque é a quarta pessoa da Trindade, é uma tristeza. Tá no nível X superior, né? É. Rosana, a gente encontra muita coisa em relação à renovação de mente e muita coisa sobre inteligência emocional. Uma das coisas que eu vejo muitas sequelas, até dentro da igreja, são traumas causados no passado. Existem muitos traumas que as pessoas carregam e esses traumas bloqueiam elas de crescer. Por exemplo, traumas que não deixam a pessoa liberar um perdão, traumas que não permitem com que a pessoa deseje crescer porque viu ali os seus pais num miserê o tempo todo e acha que aquilo ali é o normal, aquilo ali é um padrão de vida. Como que a gente consegue trabalhar para a gente vencer esses bloqueios, esses traumas causados na mente das pessoas, Rosana? Então, eu converso com muitas pessoas, né, que às vezes ficam sempre querendo trazer a vida para o passado que tiveram, como se elas estivessem ancoradas mesmo, né? Fica presa a um passado. Eu estava ministrando um dia para as mulheres e eu dizendo, tem mulher que morreu aos 20 anos, se enterrou aos 80. Porque uma experiência ela passou aos 20 anos de idade que acabou com a vida dela. E ela nunca conseguiu se libertar daquilo. E passou a vida inteira respirando, o coração batendo, viva, mas presa a algo que aconteceu aos 20 anos de idade, mas só foi se enterrar aos 80. E eu quero te dizer, queridos, a Bíblia nos traz tanta informação a respeito disso, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? A gente sabe que o que aconteceu no meu passado, eu não vou poder fazer mais nada com relação a isso. Você que está me ouvindo, você não vai mais poder voltar lá para fazer nada, né? Mas o seu futuro pode ser alterado hoje. Então, eu vou optar por quê, né? Pelo aquilo que eu não posso mais afetar ou pelo que pode ser afetado. Isso, não é verdade? Exato. E aí, a gente precisa entender que coisas aconteceram, tem tanta coisa que a culpa não foi nossa, né? A forma como me ensinaram, né? Eu vivi 28 anos da minha vida tão limitada, porque a forma que eu fui ensinada. Mas eu vou pegar essa limitação e carregar para o resto da minha vida, se apresentou diante de mim uma perspectiva e uma porta aberta, né, para abrir minha mente e trocar essa bagagem, né? Mas tem gente que tem como um espírito de autocomiseração, sabe? Coitada de mim, pobre de mim. E enquanto a gente tiver esse sentimento, a gente nunca vai avançar, né? O seu futuro está intacto, pelo amor de Deus. É tempo de largar mesmo coisas velhas. Deus é um Deus de fazer coisas novas, né? E não chorar o leite derramado. Eu gosto muito da conversa que Deus tem com Samuel, a respeito de Saul. Samuel ali preso, né? Que pena. E Saul não quis o que Deus queria, que não sei o quê, que não sei o quê. E parado, Deus chega para Samuel e diz, Samuel, até quando você vai estar aí nessa lamúria? Até quando você vai estar aí com pena de Saul? Rapaz, enche o chifre de azeite, pega um chifre, enche de azeite e vem. Em outras palavras, recebe uma nova unção. Porque azeite naquela época era um sinônimo mesmo de uma nova unção, um novo poder. E Deus disse, recebe uma nova unção e vem. Em outras palavras, vem, larga isso aí, solta essa bagagem. Gente, não vale a pena estar preso. Você não sabe o que aconteceu comigo, nem você o que aconteceu comigo. Estamos quites.
Não é assim? Uhum. Só que eu não vou perder tempo falando de passado. Eu quero aqui gastar tempo falando de presente e de futuro. Exato. Porque é exatamente isso que a gente pode alterar. Não é verdade? Isso. Então, aí pessoas ficam mesmo. Tem gente que fica com traumas terríveis, né? Por coisas que aconteceram, né? Ah, eu nunca consegui na minha infância comer um biscoito recheado, né? Então coma hoje, minha filha, se empanturre, coma e diga pro diabo, me impeça agora, Satanás, de comer. Não é verdade? É. Ah, eu não consegui, não conseguia na minha casa, isso e aquilo, então faça hoje, né? Mostre para o diabo que você deu a volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Mostra para o diabo que ele não determinou o teu futuro. Isso. Queridas e queridas, a vida não tem controle remoto. A gente levanta e muda esse trem. Entendeu? É. O que Deus tinha para fazer na tua vida, ele mudou, que era a parte espiritual. Agora, o restante avança. A gente já tem material demais, não é? Para se expor, para poder virar a chave e avançar, né, Alex? Sem dúvida. Então, vamos acabar com essa história de estar sempre voltando. Diga, meu irmão. Tem uma coisa, isso que você citou aí, que a gente chama de lei da compensação. Minha mãe... vocês estão vendo bem, gente? Minha mãe falou que tá vendo... Você tá me vendo bem, Rosana? Eu estou ouvindo bem. Então tá tranquilo. Tá me vendo também? Que minha mãe disse que tá vendo já. Tô. Então tá tranquilo. Não sei, mãe, o que é não. Tô. Então, existe uma coisa chamada de lei da compensação. O que é a lei da compensação? As pessoas que vivem um trauma... Eu vou falar de finanças agora, tá? Só pra gente dar um toque aqui em dinheiro. Existem pessoas que viveram uma escassez muito grande no passado. Exemplo, tá? Para mulheres. A mulher nunca teve uma bolsa. E sempre usou uma sacola de checo-checo, que a gente chama aqui aquela sacola de plástico, né? E nunca teve uma bolsa, nunca teve uma bolsa, nunca teve uma bolsa. Chega num nível que ela tá ali independente, ela tem o dinheiro dela, e ela quer fazer a lei da compensação. E essa lei da compensação é o quê? Ela se torna uma endividada por causa de bolsas. Então, desequilíbrio. Desequilíbrio. Ponto. A palavra é essa. O ponto é, faça aquilo que o diabo não deixou você fazer no passado por falta de conhecimento, mas que não comprometa o seu presente. Porque se você comprometer o seu presente, o seu futuro também será de escassez. Lembra que você acabou de falar que a gente trabalha o nosso presente pensando sempre no futuro. Ou seja, o seu amanhã, ele depende do seu hoje. Então, faça o seu hoje com as ferramentas que você está recebendo, plante com excelência, que eu tenho certeza que você vai colher com excelência. Então, do ponto de vista financeiro, quem muito planta, muito colhe. A Bíblia fala que Cristo, nosso Deus, lá, ele dá semente ao que semeia. Se você é um semeador, a semente vai chegar na sua mão. Agora, se você é daqueles que, na parábola dos talentos, enterra o seu talento, meu irmão, retém aquele talento que está nas tuas mãos, a oportunidade que você está tendo de fazer o negócio crescer, você está enterrando, você não pode resmungar do amanhã. Você vai ver o seu próximo colhendo fruto e você vai estar simplesmente dependendo da generosidade dele, porque você não vai ter o que colher. Isso. É exatamente isso, né? E a gente precisa mesmo se desligar desse passado, né? Se esforçar. Tem coisa, gente, que só acontece a gente se esforçando. Tem coisa que a gente tem que se esforçar para se livrar, né? Ou você se esforça, ou você vai arrastar aquela carga emocional, vícios aquele emocionais, desequilíbrio. Né, eu conheço mulheres, Alex, que vivem uma vida de miséria com muito dinheiro, né? Porque compulsão por compras, né? E eu quero te dizer, eu acredito que nesse momento o shopping fechado, você está percebendo que você vive muito bem sem comprar. Eita. Porque, minha gente, vá arrumar seu guarda-roupa esse tempo para ver. Que esse ano você não precisa mais comprar roupa. É sério. É verdade. Não é verdade? Porque, olha, eu conheci pessoas que tinham roupas com etiquetas de anos, mas aquela compulsão por compra, para poder compensar, né? O como você trauma está que dizendo, viveu no passado. algo. Exatamente. Mas, gente, olha, esse não é o caminho. Isso é um desequilíbrio. A gente precisa... A saúde mental é muito importante. Isso é uma doença. Exato. Sabe? É porque, às vezes, a gente só considera doença, sabe o quê? Pressão alta, diabetes. Mas as pessoas não consideram que a tua mente pode estar adoecida.
E tem sintomas, uma mente doente tem sintomas, assim como a febre é um sintoma de uma inflamação, de uma infecção. Uma mente doente, ela também tem sintomas, Sim. né? Essa compulsão por compras, esse desequilíbrio, essa falta de domínio próprio, Sim. né? Essa avareza, que às vezes também é assim, É um extremo ou né? outro, né? Tudo são extremos e eu vou te dizer, sempre o equilíbrio da palavra. Vale muito a pena deixar essa palavra lavar essa sujeira de que muita coisa fez na sua mente, ensinamento errado, traumas, né, o diabo, o mundo. Então, muita sujeira na mente que precisa ser lavada. Meu marido está aqui me sinalizando que só falta 3 minutos. Eu não sei se a gente Rapaz, encerra e começa de novo. eu já tava vendo aqui, meu Deus do céu, rapaz. É incrível como 1 hora é pouco. É pouco. Eu sempre, a gente vai ministrar, vai fazer algum treinamento, eu falo com a minha esposa, amor, só coloquei essas 3 coisinhas aqui, eu não sei se eu vou conseguir falar isso, se vai dar 1 hora mesmo, falar, tu não tem ideia. Um ponto tu consegue a uma hora, Não, é né? incrível. E assim, e aqui que eu, quando tenho essa oportunidade, que eu sei que é uma oportunidade ímpar pela sua agenda e tudo mais, eu fico cutucando, meu irmão. Eu quero sugar mais e mais, que eu não quero perder essa oportunidade. Então, tome puxar mais dessa mulher. E aí, deixa eu só aproveitar aqui, a gente está caminhando praticamente para o final da live, devido ao tempo do Instagram mesmo. A gente está numa série, viu, Rosana, de trazendo palavras de bênção mesmo para a vida das pessoas. A gente quer, assim como o propósito do livro é de transformar a mente das pessoas. Eu falo sobre finanças, tem uma parte que até eu acho engraçada, porque eu falo de algumas compras que eu fiz, de negociações que eu fiz, e as pessoas não têm que se ater ali ao valor. Eu li uma hoje, O valor do ar-condicionado. do ar-condicionado, foi? Ali as pessoas não têm que estar preso ao valor, mas sim ao estilo de negociação, tá? É a parte de negociações do livro. Mas, enfim, amanhã a gente vai estar com o apóstolo Sérgio Pessoa, o apóstolo Serjão. A gente vai estar... A patente é alta! Diretamente de Jundiaí, a gente vai estar aqui falando sobre network. E aí, quando a gente fala de network, a gente imagina que é uma rede de relacionamentos profissional. E, na verdade, a gente vai estender isso. A gente vai falar sobre a influência, o que acontece na nossa vida com uma rede de relacionamentos bem-sucedida, que foi o que a gente falou há pouco tempo aqui. E a gente vai falar isso, o que acontece na nossa vida financeira. E vamos falar também o que acontece num network bem-sucedido com o Pai Celestial. Você tem ideia do que pode acontecer, Rosana? Uau, amanhã eu vou estar aqui, com certeza. Quero pegar isso aí. Vai ser maravilhoso. E assim, gente, não perde não, viu? E investe neste livro, é maravilhoso. Amém. Seu problema não é dinheiro. Às vezes a gente pensa que é, mas não é não. É não. Tem muita coisa, querido, que o dinheiro não pode comprar. A verdade é essa. Amém. Né? Nosso livro, inclusive, tá certo, Alex? agora, esses dias, a gente recebeu a notícia, chegou no Verbo Shop também, então está disponível para quem quiser adquirir online. Top. Ou através do nosso WhatsApp também. Eu já vou pedir para a Kel colocar aqui o WhatsApp da gente, para quem quiser adquirir através do WhatsApp. E acompanhar a irmã Rossana. Vai lá, @RossanaLira na bio. Tá aqui embaixo, inclusive. Ó. Tá aqui embaixo, tá? Você vai lá adquirir o curso da irmã Rossana. O Instagram acabou de me sinalizar, temos 2 minutos. Eu quero que a senhora se despeça das pessoas aí. Foi uma honra, Alex. E eu quero te dizer que você que está aí, tenha medo de falta não. Deus não tem problema com azeite não, viu? Junta aí as vasilhas que Deus vai encher a expectativa do teu coração. Deus responde à fé. O céu está aberto para responder à tua fé. Fica firme, vai ser um dos melhores anos da sua vida. Amém! Vamos fazer uma pose agora para o pessoal fazer um print, Rossana, e marcar a gente no Instagram? Bora! Fazer uma pose. Bora. Faz uma pose de mulher da mente renovada aí. Eu acho que no seu caso é só fazer assim, ó, fé. Gente, faz um print aí, marca lá no Instagram, @RossanaLira e também @AlexMoriá. Eu vou ter o prazer de compartilhar as postagens. Quero agradecer aqui a audiência de todo mundo. Pastor Raimundo passou por aqui, Pastor Técio também. Muita gente boa. Vocês que estão aqui esse horário, muito obrigado pela disponibilidade. Irmã Rossana, Pastor Judivan, uma honra. Foi uma honra. Sucesso. Amém. Deus abençoe. Paz e prosperidade sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada pela honra. Irmã Rosana, a gente tem 40 segundos. Você podia fazer uma oração para a gente fechar? Amém, amém. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que nós temos.
para renovar as nossas mentes. E obrigada, Pai, porque tudo que a Tua palavra já fez em nós, vai fazer em nosso meio e através de nós. E eu declaro, Pai, o Senhor fiel, como a Tua palavra diz que Tu és fiel a essa palavra, nós nos recusamos a crer, Pai, que o Senhor não é fiel. Eu me recuso a crer que o Senhor não é fiel. E eu declaro com todo o meu coração a Tua fidelidade nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém.